This is my first trip to Brazil and Rio, and so far it has been wonderful. Minha primeira viagem ao Brasil e até ao Rio, e até agora tem sido maravilhosa. I know that after meeting you, that when I go back to the United States, I will take you in my heart. Eu sei que eu vou levar vocês no meu coração quando eu voltar para os Estados Unidos. I am a professor in the College of Education. My field is counselor education. Eu sou professor numa escola de educação, numa universidade, mas na parte de educação, e o meu campo é counseling, aconselhamento de alunos. I also direct the Bell Blanc Center for International Gifted Education. Ele também é o diretor de um programa de superdotados, um programa internacional de superdotados. The Bell Blanc Center is the most comprehensive center in gifted education in the United States. Esse programa dele é o mais completo para a educação de superdotados nos Estados Unidos. We are part of the College of Education. We serve students, we serve teachers, and we do research. Nós somos parte do Colégio de Educação, da Faculdade de Educação, e nós atendemos alunos, professores e também fazemos pesquisa. Because I studied in psychology, one of my main areas is the social emotional development of gifted students. Porque eu estudei psicologia, das minhas áreas de maior interesse é o desenvolvimento socioemocional de superdotados. And tomorrow I will focus my presentation on the social emotional development. E amanhã o meu foco será o desenvolvimento socioemocional dos alunos. Another main area of my research for more than the past 15 years has been acceleration. A outra área minha de interesse nos últimos 15 anos é a de aceleração de alunos. And the focus of my presentation this morning is going to be on the research we've been doing on acceleration and what we do know about acceleration. E o foco da minha apresentação hoje será a pesquisa que tem sido feita com a aceleração e o que nós de fato sabemos sobre a aceleração. You know, it's not so important what I tell you today. What's really important is what Maria Clara interprets. Não é tão importante o que ele diz, mas o que eu traduzo. E nós comentamos no carro que eu podia mentir a beça porque ele não ia entender. I'm telling them that I could lie, you won't understand. Yes. Okay. One of the main questions is, what is academic acceleration? Because we need to understand the concepts and the terms. Então, é importante a gente saber o que é aceleração acadêmica e definir os termos do que a gente está falando. There are various definitions of acceleration. Há várias definições de aceleração. But what they all have in common is that acceleration always means moving through the curriculum at a faster rate than other students. Embora existam muitas definições, o que todas as definições significam é que aceleração é mover os alunos através do currículo de uma forma mais rápida. So one part of the definition has to do with pacing. It is always faster paced than regular curriculum. Então, uma parte da definição é sobre o ritmo, e é sempre um ritmo mais acelerado do que o currículo regular. But the other part of acceleration also means taking more advanced material and bringing it to a youngster before he or she would normally get that information. E a outra parte da definição é pegar um material que é mais avançado e que a criança só veria mais tarde e trazer esse material para a criança numa idade que não é típica. So that we're clear, acceleration always means faster pace, moving through the curriculum faster, or receiving advanced material before you normally would get it.
Então, estamos todos de acordo que a aceleração é mover o aluno mais rápido, num ritmo mais acelerado, através do programa, ou trazer um material que é mais avançado para o nível onde o aluno está. This sounds rather simple. There is nothing too complicated about the definition. Isso parece bastante simples, não tem nada de muito complicado na definição. However, the history of acceleration is extremely complicated. No entanto, a história da aceleração é extremamente complicada. The field of gifted education has many conflicts. There are people for it, there are people against it. O campo the field of gifted or the field of education? Sorry, I got Field lost. of gifted education. O campo da educação de superdotados tem muita gente a favor da aceleração e muita gente contra. Some people believe that it is elitist, that we should do nothing for gifted. Others believe that this is the future of any country and we should do as much as we can for gifted children. Algumas pessoas acham que é um programa elitista e que nada devia ser feito pelos alunos superdotados, e outros acham que o desenvolvimento do país depende disso. In the short time that I've been in Brazil, I have already learned that you have these kinds of conflicts. No pouco tempo que eu estou no Brasil, eu já descobri que vocês têm esses conflitos. Welcome to my world. Bem-vindos ao meu mundo. But within the field of gifted education, there is one part that brings on even more conflict, and that is acceleration. E no campo da superdotação ainda tem uma coisa que dá mais discussão, mais briga, que é a aceleração. And so I feel it is very important for me to be very clear with you, very precise, because I do not want any misunderstanding in this area known as acceleration. Então eu sinto que eu tenho que ser muito claro e muito preciso no que eu digo a vocês para que não fique nenhuma dúvida quanto ao que é aceleração. When I began my research in this area, I was discouraged by many people because it was too conflicted. And they said, it is easier in your life if you don't do this research. Quando eu comecei essa pesquisa, me disseram que era muito, muito complicado e que seria mais fácil se eu não fizesse a minha pesquisa numa área de tanto conflito quanto essa. When I started my research, I had black hair. Now look. Quando eu comecei a minha pesquisa, meu cabelo era preto. But it is important for me as a researcher and for you as educators that we share the information that we know about acceleration. Mas é importante para mim e para vocês que a gente possa trocar experiências e ideias sobre o assunto da aceleração. My goal in my presentation today is to have you leave knowing some of the truth about the research on acceleration and feeling confident that you can make decisions that are in the best interest of your children. O que eu pretendo que aconteça no final da minha fala hoje é que vocês saiam daqui sabendo mais sobre os resultados das pesquisas em aceleração, para que vocês possam fazer mais pelos seus alunos superdotados. One last point before I begin. There is no area of gifted education that has more research than acceleration compared to enrichment, differentiation, anything else. This is the area that has the most research of any area in gifted education. O último ponto que eu quero deixar claro para vocês é que não existe nenhum outro assunto dentro da educação de superdotados que tenha a mesma quantidade de pesquisa quanto a aceleração. É a área que tem mais pesquisa, a maior quantidade de pesquisa. This is a quote from 1965, and it is from a very well-known educator, Milton Gold. Essa é uma fala dos anos 60 de uma pessoa muito conhecida na área de superdotação.
So way back then, over 40 years ago, educators were saying there is no bigger paradox than what we know about acceleration and what people believe. Então, tem mais de 40 anos que já se sabia isso, que não há nenhum paradoxo tão grande quanto essa diferença entre o que se sabe pela pesquisa e o que as pessoas fazem. 1989, 24 years later, Jim Borland, who Maria Clara knows, he's very well known at Columbia University in New York City. Nos anos 80, portanto, 20 anos depois, o Jim Borland, que é do Teachers College da Columbia University, que ele falou meu nome porque foi meu orientador. He is using different words, but he is saying the same thing, that there is a curious paradox between what we know about acceleration and what we believe. Ele está usando palavras diferentes daquelas usadas nos anos 60, mas ele, na verdade, está dizendo a mesma coisa, que não existe nenhum paradoxo tão grande quanto esse da diferença entre a pesquisa e a prática com relação à aceleração. 2004, James Gallagher, very well known in the field of gifted education. Isso é 2004, Jim Gallagher, que é um pesquisador muito conhecido na área de educação de superdotados. Again, the words are a little bit different, but the message is always the same after all these years, that there is something about acceleration in terms of what we know and yet in terms of what we are willing to do. O Gallagher, tantos anos depois, usando palavras diferentes, mas dizendo exatamente a mesma coisa, essa imensa diferença entre o que se sabe pela pesquisa e o que se faz na prática. And what I try to do in my research and at the research of the Bell and Blanc Center is to put light so that we know clearly what the research says so that you can make decisions based on that. O que ele faz no centro, na pesquisa dele, lá no Bell Center, é de botar luz, iluminar, chamar atenção para o que se sabe da pesquisa. Let me tell you a little secret about life. Vou contar um segredo da vida. Most of our lives, we make decisions based on what we believe in our hearts rather than on evidence. Na nossa vida, na maior parte das vezes, a gente toma decisões baseadas no que a gente sente no nosso coração e não no que a gente sabe a partir de pesquisa e etc. If we made decisions based on evidence, most of us never would have gotten married. Se nós tomássemos decisão com base em pesquisa, nenhum de nós tinha se casado. So I understand, as a psychologist, how important belief is, but when it comes to decisions about education, evidence ought to be more important than belief. Eu entendo que a gente queira tomar decisões baseadas no que a gente sente no nosso coração, e eu sou psicólogo e entendo isso, mas eu acho que com relação à educação, nós temos que tomar decisões baseadas na evidência, nas provas da pesquisa. So why would we accelerate? In a typical class, let's say third grade or fourth grade, okay, children are not all the same age. In a typical class, depending on their birthday, they will be 365 days apart. Então, se a gente for pegar uma sala de aula, por exemplo, no terceiro ano ou no quarto ano, as crianças não têm a mesma idade. Tipicamente, elas estão espalhadas em 365 dias, dependendo do dia do nascimento delas. So in every grade, there is some variation in age. Some kids will be in the same grade 9 years old, some will be 9 years, 6 months. Então, numa mesma série, pode ter uma criança de 9 anos e uma outra de 9 anos e meio. This is not a big variation. We understand you have to have a little bit of variation. Okay?
However, in that same grade, where the most variation by birthday will be 365 days, we have the tools to measure that some children mentally are 5, 6, 7 years above, and some children could be a couple of years below. Então, essa diferença na idade não é muito grande, porque a maior diferença que pode ter em idade é de 365 dias. No entanto, a gente sabe que numa mesma sala com crianças da mesma idade, ou enfim, de idades que não podem estar mais longe do que 365 dias, tem crianças que estão 4 ou 5 anos adiante em termos de capacidade intelectual e talvez algumas que estão 2 ou 3 anos abaixo das outras. And this is the heart and soul of why gifted education, because in any age, you can have children that are many years apart in intelligence and in readiness to learn. Então, isso é o coração, é o cerne da educação de superdotados, porque em qualquer idade a gente pode ter crianças que estão muito diferentes em termos da sua capacidade intelectual e da sua capacidade de aprender. If your attitude is all children the same age should receive the same curriculum, you will be hurting these children that are 4 or 5 years in advance. And this is why we differentiate. This is why we do gifted education, because all ages, while they may look the same on a birthday, they are very, very different in terms of mental capacity. Então, por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação na educação. Eu me perdi, gente, espera aí. Porque numa mesma sala a gente pode ter crianças que estão muito à frente e a gente estará ferindo essas crianças, prejudicando essas crianças ao oferecer um currículo igual para todos. Children have the right to learn something new every day in school. As crianças têm direito de aprender uma coisa nova todos os dias na escola. If we do not differentiate the curriculum, you will have a number of children, because they are so bright, that will never learn anything new every day because the curriculum is well below their capacity. Se a gente tem um currículo igual para todo mundo, as crianças superdotadas certamente não estarão aprendendo uma coisa nova todos os dias, porque o currículo está muito abaixo da sua capacidade de aprender. Acceleration provides the opportunity for gifted children to learn something new every day they go to school, because it is more fast-paced and it is more challenging. A aceleração permite que as crianças superdotadas aprendam alguma coisa todos os dias, ou porque eles estão num ritmo mais acelerado, ou porque eles oferecem a eles um conteúdo mais adiantado. I will talk more about this tomorrow, but one of the real problems with gifted children is underachievement. Eu vou falar mais disso amanhã, mas um dos problemas da criança superdotada é ter um baixo desempenho. In the United States, as I'm sure in Brazil, we have many very talented children who are not doing very well in school. Nos Estados Unidos existe, e eu tenho certeza que aqui também, um número de crianças superdotadas que não estão indo bem na escola. This should concern you as a mother, as a father, and as a teacher. Isso devia ser uma preocupação de vocês, como mães, como pais e como professores. There are many reasons for underachievement, but one of the reasons we have found in our research is bright children will underachieve if the curriculum is too far below what they're ready for. Existem muitas razões para a criança não ter um bom desempenho, mas o que a nossa pesquisa indica é que muitas dessas crianças têm um baixo desempenho porque o currículo não tem interesse para elas, está abaixo do nível que seria um desafio. Common sense tells us that if the work is easy, we will get high grades, but it doesn't go that way. When the work is too easy, children become bored.
A gente deveria pensar que se o trabalho é muito fácil, se o que eles estão aprendendo é muito fácil, eles deveriam ter notas altas. Mas não é verdade, porque se o trabalho é muito fácil, o que eles acham é que é muito chato. And when children become bored, just like us, we do not do our best work. E quando as crianças ficam chateadas, desinteressadas, assim como nós, adultos, elas não fazem um bom trabalho, elas não têm um bom desempenho. Okay. How can we accelerate? Então, como podemos acelerar os alunos? There are two main categories of acceleration. This is important for you to know that acceleration is not just one thing. Tem duas maneiras diferentes de fazer a aceleração, e isso é muito importante, porque nós não estamos falando de apenas uma coisa. One category is known as content-based acceleration, and this is where we bring difficult material to the child, but the child stays in the same grade. Então, uma maneira de fazer a aceleração é trazer o material mais avançado para o aluno, porém, deixando o aluno na sua classe com seus pares em idade. The curriculum moves, but the child stays with the age group. O currículo se move vindo para eles, mas eles ficam no mesmo lugar com seus pares em idade. Some examples that we have in our research. Here is an example of content-based acceleration, and I will use mathematics. Então, existem muitos exemplos desse tipo de aceleração, aceleração de conteúdos, mas aqui eu vou mostrar um exemplo usando a matemática. Let us say that in grade 5, you have a boy that is exceptionally good in mathematics. Vamos usar como exemplo um menino de 5º ano que seja extremamente bom em matemática. Actually, a solution to that dilemma is quite simple. That boy could go to grade 6 or grade 7, take mathematics with the older children because he's so good, and then come back to grade 5 for everything else. Uma das maneiras de fazer isso é esse aluno ir assistir aula de matemática exclusivamente no 6º ou no 7º ano e o resto do tempo ficar com os seus colegas de 5º ano. This has been proven in research to be tremendously effective in helping children who are very good in math continue to be very good in math. A pesquisa indica que isso tem excelentes resultados. E então, o aluno que é muito bom em matemática continua sendo muito bom em matemática. In the United States, in high school, we have a program known as AP, Advanced Placement. Nos Estados Unidos, no high school, que é o ensino médio, eles têm um programa que se chama AP, que é um programa especial, e pode ser de qualquer matéria. When you are in high school and you are gifted in grade 11 or grade 12, you can take a college level course known as AP, but you stay in grade 11, 12. Então, quando o aluno está nos últimos anos do high school, no caso nos Estados Unidos o high school tem 4 anos, então no 3º ou no 4º ano do high school, ele pode fazer uma matéria de nível universitário no ano em que ele está. Então, ele pode fazer AP inglês ou AP matemática, ficando o resto do tempo na sua sala. E esse programa, então, tem o nível de uma matéria da universidade. So it's very simple. You can take college courses, you stay in high school, you can get college credit. This is acceleration. You are taking a curriculum that you normally would not take. So you're taking it ahead of time, and this is known as content-based acceleration. Então, o aluno pode estar no 3º ou no 4º ano do ensino médio, ele faz uma cadeira na universidade, ele ganha crédito para essa matéria, então, quando ele for para a faculdade, ele já tem esse crédito, mas ele continua na turma dele, fazendo o resto das matérias com os seus colegas. Isso se chama aceleração de conteúdo. All of the forms of content-based acceleration have considerable research,
and it is all positive. So if you move someone in math a year, or if you let them take college courses while still in high school, this is not just a good idea. This is research-based. Então, toda a pesquisa com aceleração de conteúdo tem sido extremamente positiva. Então, isso é uma coisa que é bastante simples de ser feito, porque é trazer o material de uma série mais adiantada, ou da universidade, no caso dos cursos AP, para o nível onde o aluno está. E a pesquisa mostra que isso dá sempre resultado. The second type is grade-based acceleration, and this is the one that gives people more difficulty. O segundo tipo é acelerar movendo para séries mais avançadas, e esse é o que incomoda mais as pessoas. Because this is the form of acceleration where we actually move the child a grade or 2 grades ahead so that they are with older children. Esse é o tipo de pular séries, saltar séries, em que a criança, de fato, vai frequentar a aula em 1 ou 2 anos adiante, com crianças, obviamente, mais velhas. So, some examples of grade-based acceleration. There are 3 main types of examples. Tem 3 exemplos principais desse tipo de aceleração de série. When children start school, at least in the United States, probably here, you usually start school based on your birthday. Nos Estados Unidos, e eu imagino que aqui também, a escola comece com base na idade da criança. In the United States, you start school at age 5. Nos Estados Unidos, você começa a escola com 5 anos, a escola regular, né? Não a pré-escola. For most children, this is fine. It is not a problem. Para a maioria das crianças, isso não é problema nenhum. But we are finding that with child psychology and development, that there are children a little bit sooner than age 5 who are ready to begin school. They already can read, they already can write things, they know things already before they even start school. Então, o que a gente sabe, e a psicologia do desenvolvimento indica, é que existem crianças que estão prontas para começar a escola antes dos 5 anos. Já sabem ler, já sabem uma série de coisas que as crianças, quando entram para a escola, normalmente não sabem. We don't have many children who start early, but in the studies that we have done, when children start a little bit earlier because they're ready, not because of their birthday, they do better than the children who start because of their birthday. Embora a pesquisa não tenha números muito grandes, mas toda a pesquisa que já foi feita sobre isso mostra que as crianças que começaram mais cedo, porque tinham capacidade de começar mais cedo, de uma maneira geral, se dão melhor na escola do que aqueles que começam com base na idade. Probably the best known grade-based acceleration is what we call a grade skip or whole grade acceleration. This is when we take a girl in 4th grade, figure she knows everything she's going to get in 5th grade, so we skip her to grade 6 or maybe even grade 7. Outro tipo de aceleração de série é pular uma série, saltar uma série. Então, tipicamente, uma aluna de 5º ano, quarto ano, que a gente tem certeza que ela sabe o conteúdo de 5º e que a gente pode, então, botar ela direto no 6º. Now, when I gave you the example of mathematics, somebody in grade 4 takes mathematics in grade 6, that's not a big move because all you have to do is be good in mathematics. Então, quando eu dei o exemplo do aluno que está no 4º ano, mas que faz matemática com o 5º ou 6º ano, isso não é uma coisa tão complicada assim, porque só a única coisa que o aluno tem que saber é muita matemática para ir fazer matemática mais adiante. But when we grade skip, it becomes a much more complicated situation because first, you have to be good in everything, otherwise you won't be able to do well in that new grade. Então, quando a gente faz a criança saltar uma série, obviamente é uma questão mais complexa, porque o aluno tem que ser bom em tudo, ou então ele vai saltar a série e não vai conseguir ter sucesso lá. The other part, though, that is very important is you need to have the skills to adjust to your new grade.
So now, not only do you have to be smart, but you have to have the skills to adjust to a whole new environment. Então, o outro problema é que, além do aluno ter que ser bom em todas as matérias, ele também tem que ser bom na capacidade de se ajustar a um ambiente novo, com outras crianças e com crianças mais velhas. So this is not an issue just of intelligence. It's intelligence plus social adaptation skills. Então, não é só um problema de inteligência, mas é um problema de inteligência e da capacidade de se adaptar socialmente a outras crianças. The third issue is that when you grade skip, it is a public event. Everybody knows about it. A outra questão muito séria é que pular uma série é um evento público. Todo mundo fica sabendo. Even your in-laws know about it. Até os seus sogros e os seus cunhados. And because it's such a public event, no one wants to make a mistake. E porque é uma coisa tão pública, é um evento tão público, a gente tem que garantir que vai dar certo. Okay. So I will be going through the research on this because it is one of the areas that I am most involved in is grade skipping because I know how much is at stake in that. Então, eu vou aqui falar mais disso, porque essa é a minha área de pesquisa, e até porque eu acho que isso é uma questão muito complexa, o fato do aluno ter que pular uma série e ter todos esses ajustamentos na sua vida. And the last form of grade-based is, and I don't know if you can do this in Brazil, it all depends on the laws. In the United States, you can finish high school early and go to college like when you're 15 years old or 16 years old. So that's another form of skipping, only instead of grade, you go from high school to college a year or 2 years early. Ele disse que nos Estados Unidos é possível, e ele não sabe se tem aqui, o aluno entrar para a faculdade mais cedo. Então, não só fazer tudo mais cedo, mas entrar para a faculdade mais cedo. E eu vou só dizer a ele, porque eu acho que é interessante. By law we can. The law is fantastic in Brazil. We don't do it very usually. I have a kid who went to college when he was 15, but it's not something that happens very often. Okay. Do you want me to translate what you just said? Cristina quer que eu traduza. Eu estou dizendo a ele que a lei no Brasil permite. A lei, aliás, a nossa lei é maravilhosa, melhor do que qualquer Suécia, em termos de educação de superdotados. Mas, embora a lei permita, existe muito pouco no Brasil, mas eu tenho um aluno que entrou para a faculdade com 15 anos, até está num capítulo de um livro editado pela Eunice e pela Denise. We have considerable research on everything that I've talked to you about, so I won't save it till the end. The research is very positive when you take a look at the entire child. All the forms that I've talked to you about have strong research basis. Então, ele tem coisas que ele vai guardar mais para diante, mas o que ele quer dizer é que tudo tem uma pesquisa muito boa e muito sólida, com resultados em termos de aceleração. But when you do not believe something, when you're not sure about something, you want guarantees. Quando você não acredita muito numa coisa, ou quando você não tem muita certeza, você quer garantias de que isso é um fato. This is very difficult in education. É muito difícil em educação dar essas garantias. Let me tell you, in order for me to come to Brazil, I had to get a visa, and in order to get a visa, I had to get a hepatitis A shot. Para poder vir para o Brasil, eu tive que tirar um visto, e para poder tirar um visto, eu tive que tomar uma vacina de hepatite. I don't like shots. I was screaming in the doctor's office. Eu detesto injeção, e eu estava aos gritos no consultório médico. So the doctor was reading to me the possibilities when I get my shot. I assumed everything was going to be fine. What I found out when the doctor talked to me is that there is a 4% chance that it will not work, and there's about a 5% chance that I could have a bad side effect.
Então, o médico leu tudo que tinha que ler e eu achei que estava bem com o que ele estava lendo, só que ele me disse que tem 4% de chance da vacina não adiantar de nada e 5% de chance da vacina dar efeitos colaterais terríveis. However, just because there was a 4% chance that it might not work, I couldn't say, no, I want it 100%. So even in medicine, which is very precise, very few things are 100% assurance. Então, ele disse que tinha 4% de chance de não funcionar, mas eu não podia dizer, então eu não quero essa vacina. Porque, na verdade, muito poucas coisas na vida têm 100% de probabilidade de acerto, mesmo na medicina que é tão precisa. Children are much more complicated than shots. Crianças são muito mais complicadas do que injeções. And so we have to ask ourselves, how good does an intervention have to be before we are willing to do it? Does it have to be 95% effective, 98, 90? Do you understand what I'm saying? Então, a gente quando vai fazer uma intervenção com uma criança, a gente tem que ter certeza que vai ser o melhor possível. Mas o que é esse melhor possível? A gente aceita 90% de probabilidade de acerto como suficientemente bom, 95% de acerto como suficientemente bom. Quanto que a gente está aceitando, porque a gente sabe que de qualquer maneira não será 100%. Most research in any field in education, special education, gifted, most times the results are not nearly as good as taking a shot, but we still make those decisions. Em educação, de uma maneira geral, educação especial, educação de superdotados, essa probabilidade de acerto não é nada que se compare à probabilidade de acertos dessa vacina. Mas, apesar disso, a gente tem que tomar decisões. What I can tell you, and we have the evidence, is that in acceleration, it has the highest rating of research compared to anything else we do in gifted education. O que nós sabemos, com certeza, é que os resultados da pesquisa em aceleração são os melhores resultados em termos de qualquer pesquisa no campo da educação de superdotados. But even with what I just told you, it is still the area that most people are hesitant about. E apesar disso, é a área em que as pessoas ficam mais hesitantes em decidir. I think many of you may be familiar with the publication Nation Deceived. I was an author on this. It is available to you free online. Eu acho que muitos de vocês conhecem essa publicação, eu sou um dos autores, e essa publicação pode ser baixada na internet sem custo nenhum. What we did in Nation Deceived is we took a look at the last 60 years of research on acceleration and put it all together, as well as our studies, so that in one publication you can go to and find out all of the research that we know about acceleration. O que nós fizemos foi buscar toda a pesquisa feita em 60 anos, mais a nossa pesquisa, e juntamos tudo nessa publicação. Então, tudo que existe sobre aceleração está junto nessa publicação. The reason we called it a nation deceived is because as we went through all the research, what we found is that the research community always knew that acceleration was very positive, but that the nation believed that this wasn't so. And so it was being deceptive. Então, se chama uma nação enganada, porque, na verdade, nós vimos que os pesquisadores na área de educação de superdotados e de aceleração, há muito tempo, há muitos anos, sabem que dá certo, só que não foi feito. Portanto, a nação está sendo enganada com relação à aceleração. It received a tremendous amount of publicity. We were featured in Time magazine and in almost all of the television stations and almost all of the famous
newspapers in America, New York Times, Washington Post, LA Times. It received a tremendous amount of publicity. O livro recebeu uma publicidade fantástica no país inteiro, saiu no Time Magazine, mas saiu também em todos os grandes jornais de Nova York, de Washington, da Califórnia, etc., além de ter aparecido em todos os canais de televisão importantes do país. Because now people wanted to know what is the truth. And we've had over 4 million people come to the website to read the report. Porque as pessoas todas querem saber qual é a verdade. E nós já... 4 million? Já tiveram mais de 4 milhões de acessos ao site com o livro. And if you come, we will have 4,400,000. Se nós todos entrarmos, vão ser 4 milhões e 400. And what we do in Nation Deceived is not only talk about the research, but also talk about why there is a disconnect between research and practice. E o que a gente fala no livro, o que a gente escreve no livro, não é só o que a pesquisa descobriu, mas essa desconexão, ele está chamando de desconexão entre a pesquisa e a prática. And because there was such a demand internationally, that we were able to get funding to translate this in other languages so that people could read it in their native tongue. And I do also want to have it translated in Portuguese. E porque nós tivemos uma procura tão grande, nós conseguimos fundos, patrocínio para traduzir nessas línguas todas, e ele vai buscar patrocínio para traduzir para o português. Oh. And all of these are available to you at no cost. And this is very important to me because the message is important. We do not, at the Bell and Blanc Center, want to make any money on this. So everything is always free. E é muito importante que vocês entendam que isso tudo é sem custo nenhum para as pessoas que têm acesso, porque o acesso é completamente livre. E nós, no Bell and Blanc Center, queremos que realmente isso esteja à disposição de todo mundo, porque a mensagem no livro é uma mensagem importante que todos têm que conhecer. A gente pode comprar logo um e mandar para o ministro Mercadante, por exemplo, e para as nossas secretarias de educação, todas. I'm saying that we have to send a copy to the Minister of Education and all the secretaries of education all over the country, quickly. Yes. A few points from this, because we didn't do all the research. We had some of the leading researchers in the United States also contribute to A Nation Deceived. Então, ele vai agora apresentar outras informações, porque nem toda a pesquisa foi feita pelo centro onde ele trabalha. Ele conseguiu pesquisadores do país inteiro fazendo pesquisas e contribuindo para o livro. James Kulik, who is one of the most famous researchers in America, and his research on acceleration, his conclusion is that there is no single thing that you can do for gifted students that is more effective than acceleration. That doesn't mean you shouldn't do other things. Many things could work, but nothing is more effective than acceleration. A pesquisa do Kulik, por exemplo, mostra que nada que se faça pelo superdotado pode ter efeito tão bom quanto a aceleração. O que não significa que não se deva fazer todas as outras coisas também, mas certamente a que dá os melhores frutos é a aceleração. Essa é a pesquisa do Kulik. One of the main concerns for mothers, for fathers, for teachers is if we accelerate a child, how will we know that several years later, perhaps things will not be so good because the negative effects don't happen right away, they happen much later. Uma das grandes preocupações dos pais e dos professores é de saber se, anos depois da aceleração, se o aluno não vai ter problemas que não aparecem imediatamente, mas que podem aparecer mais tarde. This is a very good question because I am here both as a dad and I'm also an educator. It matters to me
that we not do anything for children that might have a negative 3, 4, 5 years later. Isso é uma coisa muito importante para mim, porque eu estou aqui, na verdade, como um pai e como um profissional. E para mim é muito importante ter certeza que não vai acontecer alguma coisa ruim 3, 4 ou 5 anos adiante na vida dessa criança. Camilla Bembo and David Lubinsky are two of the best researchers in the United States, and they do work on the long-term effects of acceleration. O Bembo e Lubinsky fazem a pesquisa deles com resultados a médio e longo prazo nos Estados Unidos. Resultados da aceleração a médio e longo prazo. There is more work that we need to do on this because it's an important topic, but here's what we do know. A gente certamente tem que continuar pesquisando essa área, porque a gente precisa saber mais. Mas o seguinte é o que a gente já sabe. All the evidence that we have says that the advantages of acceleration that happen right away last throughout a children's academic career. So when we've accelerated in elementary or high school, and we've done studies with the students in college and in graduate school, they seem to maintain the advantage both academically and in terms of attitude about schools. O que a gente sabe hoje é que os alunos que a gente acelera no fundamental e no ensino médio, eles continuam tendo bons resultados na faculdade e na pós-graduação. Of the evidence we have, and as I said, we need to do more research, the evidence is very positive that acceleration is an advantage for a long, long time. Então, a evidência que a gente tem hoje é que a aceleração é extremamente positiva e que os resultados são resultados que duram muito, muito tempo. In terms of social emotional, because this is the big issue, most people say, yes, you can be smart enough to be accelerated, but what about the social emotional adjustments? A questão do desenvolvimento socioemocional, isso é uma questão muito importante e as pessoas sempre perguntam, mas essa criança vai ser acelerada, ela academicamente ela dá conta do material, mas como que será o seu desenvolvimento socioemocional uma vez que ela está acelerada? So let me summarize what we know, because the social emotional, since I'm a counselor, is very, very important to me. Como eu sou um counselor, orientador educacional, conselheiro, orientador educacional, eu me preocupo muito com o desenvolvimento socioemocional. Então, eu vou dar para vocês os resultados do que a gente sabe da pesquisa. So here's the results in a very quick summary. When it comes to academic, when it comes to learning, when you accelerate, children almost 100% of the time benefit academically. O que a gente sabe é que quando a gente acelera, praticamente 100% das crianças têm excelentes resultados do ponto de vista acadêmico. But it's not the same results in terms of social emotional. Mas não é o mesmo resultado em termos de desenvolvimento socioemocional. And so you need to pay attention to these results. Então, é importante prestar atenção nesses resultados. So what we have in terms of social emotional is when a youngster is accelerated, the social emotional either improves or stays the same. Quando a gente acelera as crianças, o que a gente sabe hoje é que a criança melhora do ponto de vista socioemocional ou fica igual. It doesn't perform miracles. I was just at Cristo de Redentor, and I know all about miracles, okay? But you need to know this. When you accelerate social emotional, it will either improve or it will remain the same, but it will not get worse. We have no evidence that it goes backwards. Então, não existem milagres. E eu estive ontem no Cristo Redentor, e eu sei que aqui todo mundo é muito religioso e acredita em milagres, mas não existem milagres. Mas uma coisa a gente sabe, existe a evidência. A criança acelerada ou melhora do ponto de vista socioemocional
ou fica na mesma, ela nunca piora. And that is the best that we have today as of research. It either gets better, it remains the same. It will not get worse for your son or daughter. Então, isso é o que a gente sabe hoje, seguramente sabe hoje, que do ponto de vista socioemocional, o aluno melhora ou fica igual, ele nunca fica pior. Karen Rogers does a tremendous amount of research, social emotional. This is an overall finding from her. Isso é o que a Karen Rogers diz sobre a pesquisa dela com o desenvolvimento socioemocional de alunos que saltam uma série. So why is there this disconnect? Então, por que existe essa disparidade entre a pesquisa e a prática? There are three main reasons why there's this disconnect between what researchers know and what parents and educators sometimes believe. Então, existem três grandes razões para essa disparidade entre o que a pesquisa sabe e entre o que os pais e os professores acham. One is academic. Some believe that children cannot do very advanced work, that they will not learn it properly if they learn it too fast. Uma é acadêmica. As pessoas acreditam que a criança não vai aprender tão bem se ela está aprendendo tão depressa. We have the research that says that when children accelerate, they learn the material as well as they would have learned if they had done it at a slower pace, in fact, better. So number one, you can be very assured that the academic issues are very solid. O que a gente sabe pela pesquisa é que as crianças aceleradas aprendem o conteúdo de séries mais adiantadas, pelo menos tão bem quanto elas aprenderiam se tivessem feito na idade certa. Na verdade, aprendem melhor do que se tivessem feito na idade certa. Então, essa razão acadêmica, vocês podem ficar tranquilos que não precisa mais pensar nela. The biggest reason that people are against acceleration or fear it is the social emotional. So I've told you that the results on this are not as clear-cut as the academic. O grande medo das pessoas, de uma maneira geral, é a questão socioemocional. E o que eu devo dizer a vocês é que a gente ainda não tem uma pesquisa tão precisa quanto aquela que indica os resultados acadêmicos. So you need to know that if your son or daughter is not very happy with school, bored, if you accelerate, there is a good chance it will get better. It will not get any worse. Se os seus filhos ou filhas não estiverem felizes na escola, vocês podem ter certeza de que se eles forem acelerados, eles não vão se sentir pior, eles vão continuar não se sentindo bem na escola ou vão se sentir melhor. It is a very funny thing about life in school. If a child is unhappy in school, we're fine with that. It's only if a child is unhappy and we've accelerated. One we can live with, the other one we say it must be our fault. I want you to be careful. There is nothing good if your son or daughter is unhappy in school. If we can correct that, we should take the little bit of risk, the 4%. Se os nossos filhos ou os nossos alunos estão tristes na escola, ninguém se preocupa com isso. Ah, pois é, ele está triste. Agora, se o aluno acelerado está triste, aí é uma grande confusão e as pessoas se preocupam. Agora, antes de ser acelerado, ele estava triste e ninguém se preocupava nada com isso. The first two, academia and social emotional, we can answer those questions every year with a little bit of research. We have a lot now. It's all positive. But as the years go on, we will have even more to help you answer the questions so you can make good decisions. Então, a razão acadêmica e a razão socioemocional, nós temos uma quantidade muito grande de pesquisa que indica que a aceleração deve ser feita. Obviamente, a gente continua fazendo pesquisa e a gente vai ter cada vez mais pesquisa confirmando que é uma boa mudança. The third one, I can't help you with. This is not something that you can research.
because the political part is up to politicians, it's up to people. If they believe that gifted education, we should not have it. If they're against politically acceleration because it's unequal, all the evidence in the world isn't going to change that. So there's a strong political element in all of education, but especially gifted education, and the research should inform the political part. But in my experience, many politicians are more interested in a vote than they are in research. Então, a terceira razão, que é a razão política, infelizmente eu não posso ajudar vocês. Não há nenhuma pesquisa que possa mudar isso. Na verdade, os políticos ou são a favor ou são contra, e não há nada que o educador possa fazer para convencê-lo. Embora eu acho que deve-se mandar essa pesquisa para eles, porque é importante que eles saibam. Mas, na verdade, o que faz um político tomar uma decisão é se ele vai ser votado ou se ele não vai ser votado, é quantos votos ele tem. Então, não há nada que a gente possa dizer que vá mudar essa razão de se ser contra a aceleração. At the Bell and Blanc Center, we have now come up with some instruments to help you make good decisions, because everybody here, whatever decision you make on a child, you want it to be the best decision possible. Então, lá no centro onde ele trabalha, eles têm essa escala de aceleração. E eles acham que isso é muito importante porque ele entende que todos nós aqui temos interesse em que a gente tome uma decisão de aceleração de uma maneira bem informada. The Iowa Acceleration Scale is only in English, but it can be translated. It can also be translated into Portuguese. What this does is it takes into account all of the different factors if you are going to grade skip, so that you don't miss something. You do it objectively and you do it comprehensively. Então, essa escala de aceleração só existe em inglês, mas ela pode ser traduzida e ser usada aqui. E o importante é que, com essa escala, a gente consegue ver uma porção de questões para garantir que a aceleração é um bom passo com a criança que está sendo julgada. Remember, I told you that when it comes to grade skipping, it's so public, you don't want to make a mistake. This instrument has proven itself for 20 years that when you think somebody's ready for grade skip, it will help you make the right decision. Então, como eu disse a vocês, pular uma série é uma coisa tão pública que a gente quer ter certeza de não fazer nenhum erro. E com essa escala, que já está sendo usada há 20 anos, a gente consegue evitar os erros e garantir que a decisão será a decisão certa. The other one has to do with mathematics. Mathematics is the universal language of schools. Então, o outro instrumento tem a ver com a matemática, e a matemática é a linguagem das escolas. What this does, and this is all online, it can all be done online. This helps you make a decision if a boy or girl is ready to be accelerated in mathematics. It tells you what type of mathematics this child is ready for. So you don't have to guess. This instrument will help you make a very good decision about which children are ready for mathematics acceleration. Então, esse instrumento que está online, que a gente também pode usar, ele ajuda a tomar decisões com relação à matemática. Ele ajuda a gente a ver se um aluno ou uma aluna estão suficientemente bem em matemática para poder ser avançados apenas na matemática. And the last instrument is for schools, and again, this can be translated. When something is not in writing, okay, then it's up to the preference of the administrator. And this is never the way things should be. The best way to guarantee for your boys and girls is to have policy in writing about acceleration. Então, isso é a terceira coisa que eu quero oferecer para vocês. As coisas que não estão escritas são muito difíceis de serem executadas. Então, é muito importante conseguir políticas públicas escritas com relação à educação de superdotados. And all of this information is free.
we have an institute for research and policy on acceleration. And you can go to the website, and there are many things available to you in written. Unfortunately, it's all in English, but you can translate, but it's there free for you. Então, também é possível ir online, aí nesses documentos tem muita coisa escrita, muita sugestão, muita coisa que a gente pode traduzir e usar com relação a políticas públicas em aceleração. The other thing, if you go online, is that there are videos of many children who've been accelerated who talk about their experience, what was difficult about it, what was good. We also have interviews with parents, this way you hear from parents, and we have interviews with educators. Então, também tem online entrevistas com alunos que foram acelerados e eles contam o que foi bom, o que foi ruim, o que foi fácil, o que foi difícil. Tem entrevistas também com pais e com professores contando as suas experiências com aceleração. Evidentemente, tudo em inglês. This is really the message that I wanted to give to you today. What I want to tell you is that there are a number of things that will be effective for gifted students. Some of it is enrichment, some of it is differentiation. But research-wise, there is nothing that has been proven as effective as acceleration. Então, essa é a mensagem mais importante que eu queria deixar com vocês. Tem muitas coisas boas para se fazer na educação de superdotados. Enriquecimento, adaptações curriculares, etc. E todas essas coisas são boas. Mas nada surte tão bons resultados quanto a aceleração, de acordo com a pesquisa. By no means should all children be accelerated. De jeito nenhum, todas as crianças superdotadas devem ser aceleradas. But when a child is ready, I want you to have the confidence that making a decision about acceleration is a well-researched, thoughtful decision. Nem todas as crianças devem ser aceleradas, mas quando a criança está pronta para ser acelerada, eu quero que vocês se sintam confortáveis em acelerar essa criança, porque tudo indica que vai dar certo. As educators, we are all here for one purpose, and that is to learn how can we do best by our students. Como educadores, nós todos estamos aqui com movidos pela mesma razão, que é como é que nós podemos aprender a fazer ainda melhor pelos nossos alunos. I hope the information that I've shared with you today will help you make some better decisions for your sons and daughters as well as for your students. Eu espero que isso tudo que vocês estão ouvindo aqui ajude vocês a tomar melhores decisões com relação aos seus filhos e com relação aos seus alunos. It has been a pleasure to present to you. Obrigado. Um prazer apresentar para vocês. Eu quero saber se nas pesquisas dele os estudos são feitos em cima de alunos acelerados totalmente, porque nas pesquisas de Kulik não tem nenhum estudo de aceleração radical, como é o caso do Brasil. Eu estou perguntando isso porque no nosso sistema educacional nós temos somente uma forma de aceleração, prevista na legislação. Prevista na legislação é só pular, não tem aceleração de conteúdo previsto, e não há nas escolas públicas acompanhamento desses alunos durante a aceleração. Nunca é feito isso nas escolas públicas. Estou falando aqui de escola pública. Então, eu não entendo a aceleração correta, porque o nosso sistema educacional ele não está preparado para fazer essa aceleração. So, I'm here talking about public schools only. If you could translate this, we at the Bell and Blanc Center have done a considerable amount of research on grade acceleration. That's how we developed the Iowa Acceleration Scale. In fact, that's probably the most research that we've done is in that. Bembo and Lubinsky have also done in that. Our research on grade skipping has been excellent. Superbly excellent, because the scale helps us.
there's a few times when you do not do grade acceleration, even if it makes sense to you. There's 2 times that you don't do it. One is if the child does not want to be accelerated. This is not a punishment. And number 2 is if an older brother and sister is in the grade that you're going to accelerate, you don't do it because it causes too many interpersonal problems. Eles têm feito muita pesquisa com aceleração saltando séries. Aliás, essa é a maior pesquisa deles. E a escala de Iowa ajuda nessa pesquisa, nessas acelerações, e eles têm usado há muitos anos. E só tem 2 situações em que eles não aceleram uma criança que poderia ser acelerada, que de acordo com o Iowa Scale poderia ser acelerada. E esses 2 casos são quando a criança não quer ser acelerada, porque a aceleração não é um castigo, ou quando existe um irmão ou uma irmã na série para onde o aluno seria acelerado, que obviamente aí também não seria feita a aceleração. Tirando isso, a aceleração é feita e a pesquisa dele é toda com aceleração, a dele e, aliás, de Bembo e Lubisky também, é na aceleração de série e não na aceleração de apenas um conteúdo. Eu quero falar que eu fiz uma pesquisa, acabei de defender o meu doutorado, e a minha pesquisa foi aceleração de ensino. Eu entrevistei 12 crianças que foram aceleradas, 5 delas foram aceleradas 2 vezes. What she's telling is that she has just defended her doctoral dissertation, and it was on acceleration, and she had 12 subjects in her research, and 5 have been accelerated twice. Todos de escola pública. All of them from public schools. Os resultados, a gente aplicou vários instrumentos, né? E entrevistas também, inclusive com os familiares e os professores dos alunos. E todos os resultados indicam que esses alunos estão muito bem na escola. She has tested the children using several instruments. They have also interviewed parents and teachers, and everything shows that they are doing very well in school. Eles estão entre os 5 melhores da sala de aula. They are among the 5 best students in the classroom. E eles são bem ajustados socioemocionalmente. And well adjusted socially and emotionally. Tem muitos amigos. Have lots of friends. Gostam da escola. Like school. Gostam de estudar. Like to study. E os professores têm muitos elogios e os pais estão muito satisfeitos. The parents are very happy and the teachers are very satisfied with the results. Nós vamos apresentar os resultados amanhã, né? Okay, she's going to present the results tomorrow. Obrigado. Should acceleration be preemptive based on confirmation of giftedness or motivation by the unhappiness of the child? Is there a more indicated moment of the education, precocious interest to do it? Or... Gente, deixa eu traduzir essa pergunta aqui. Uma pessoa perguntou se a aceleração devia ser feita apenas com a confirmação da superdotação ou se deve ser motivada pela tristeza do aluno e se existe um momento ideal para a aceleração, por exemplo, aquela entrada precoce na escola ou em algum outro momento. In terms of, and again, to be clear, just because a child is intelligent doesn't mean that child should be accelerated. Então, só porque uma criança é inteligente, isso não significa que ela deve ser acelerada. If a child is having very good curriculum, is very happy in the class, is getting the education he or she needs, there's no reason to change that. Se a criança está com um currículo que é bom para ela está se desenvolvendo muito bem, está tendo boas notas e está satisfeita onde ela está, não tem nenhuma razão para mudá-la. But when a child is ready for something more challenging, is not very happy with where he or she is, that's when we should intervene. Se a criança está pouco estimulada, não está satisfeita onde ela está, esse é o momento em que a gente deve intervir. There's no perfect grade to accelerate.
most of our accelerations happen after year 3. Não existe um momento ideal para acelerar. A maioria das nossas acelerações acontecem depois do 3º ano, mas, de fato, não existe um momento ideal para isso. In our grade system, where we do most of the grade skipping is between grades 3 and grades 8, because when students are in high school, with us, they can start taking college courses, so they don't have to be grade skipped anymore. Então, na maioria das vezes, as crianças são aceleradas entre o 3º e o 8º ano. O 8º é o último do fundamental, porque, obviamente, não há necessidade de acelerar os alunos no ensino médio, uma vez que eles podem fazer aqueles cursos universitários de AP. Então, não tem por que acelerá-los. To start college, early entrance into college, or skipping a grade is very easy to measure if the student is ready to do it with tests, if it is grade skipping. And here we have a big exam, a big college entrance exam. So if the student passes, you know he's ready. But how does a school decide for early entrance in lower school? Should they use psychological tests, observations? What sort of? Gente, eu vou ler aqui essa pergunta para entrar precocemente na universidade ou pular a série. É fácil mensurar se o aluno está preparado através de provas e vestibular. Mas para o aluno entrar no ensino fundamental precocemente, como a escola deve avaliar? Através de testes psicológicos, provas, observação, etc. In terms of the lower schools, the younger children, we have most of our single subject is in mathematics. So we know what the 5th grade curriculum is. We can give a child in 4th grade all the 5th grade tests. If they can do all that, then they don't need to do 5th grade mathematics. They can go to 6th grade. So mathematics, it's always testing on mathematics. Yeah, I'll So translate we it, but I have think those. they also want to know the early entrance into 1st grade. Okay. Então, o que ele disse é que é muito fácil medir se uma criança está pronta para saltar uma série, porque basta dar as provas, e eles dão, sobretudo de matemática, da série seguinte. Se o aluno tiver capacidade de fazer a prova da série seguinte, significa que ele pode ser avançado para uma outra série. E agora eu perguntei a ele, que eu acho que é mais o que a pessoa perguntou, o que ele faria para a entrada no primeiro ano. Eu acho que é isso que a pessoa está perguntando, não sei quem perguntou. In terms of early entrance to school, we don't do much of this because the children are so young. Reading is usually the number one thing. If they can read what they expect to read, if they can recognize objects, and if they can write. Now, sometimes they can do those, but their hands, they can't do a lot of other things. That becomes the issue, is whether they're coordinated enough to handle things. But reading is usually, and recognition of letters and so forth. Now, we're having more and more tests coming out about early entrance to school. It is not done very often because we have better measures once they are in school. But reading, able to recognize objects and letters. The problem is when you have a young kid who doesn't have the mechanical ability, that usually gets them to stay a while. Eles não fazem muita entrada precoce no ensino fundamental, mas quando eles fazem, tomando como base a leitura e a escrita da criança. Se a criança sabe ler e se a criança já está começando a escrever. Uma coisa que é um impedimento é a coordenação motora fina dos alunos. Muitas vezes a criança sabe ler muito bem e seria até capaz de escrever. Nós, do grupo da Acerta, usamos muito letrinhas de madeira e letrinhas de plástico, e muitas vezes as crianças conseguem escrever com as letrinhas. Mas o que ele está dizendo é que o fato da criança não ter uma coordenação motora fina ainda suficientemente boa para segurar um lápis e escrever pode ser um impedimento. Eles estão tentando desenvolver outros testes, mas isso não é uma preocupação principal deles, porque eles
acham que é mais fácil a criança entrar e depois saltar uma série, se for o caso. A pergunta é quais os tópicos da escala de aceleração. Então, ele está dizendo, primeiro, isso está online, é possível ser visto, vocês podem entrar online e ver. Mas ele já está adiantando que os tópicos são uma parte acadêmica para o aluno, a atitude do aluno, a atitude da família e a atitude dos professores. Ele diz que é muito importante não só a atitude do professor que está mandando o aluno para cima, como a atitude do professor que vai receber o aluno. E se essa... Até estou esticando mais, porque a gente conversou sobre isso ontem. Se a atitude do professor que vai receber é uma atitude extremamente... I'm elaborating on the basis of what you told me yesterday. Se a atitude do professor que vai receber é uma atitude extremamente negativa, o risco é muito grande, porque esse professor vai estar o tempo todo de tocaia, esperando pela primeira besteira, ou pela primeira coisa que não funciona. Então, ele disse, é muito importante, todos esses itens são muito importantes. E esses itens de atitude também, da família, dos pais, do professor que manda, e a parte acadêmica, então, que é feita pela criança. Ele diz que a razão de ter isso tudo e ter todas essas áreas na escala é que, como ele disse na fala dele, saltar uma série é uma coisa pública, é uma coisa que todo mundo fica sabendo e todo mundo fala. Então, eles querem ter certeza que eles vão fazer da melhor maneira possível, ou seja, com a maior probabilidade de acerto. E esses pontos todos, nessas várias sub-áreas da escala, têm pesos. Então, eu não sei o que pesa mais, o que pesa menos, mas, enfim, tudo isso tem pesos e tudo isso é contrabalançado para se ter certeza que é uma decisão que vai ter sucesso. Né? Aqui no Rio, nós já fizemos a aceleração de 2 crianças numa escola aqui do Rio, e nós não tínhamos essa escala, nem sabíamos disso, mas nós tivemos muitas conversas na escola, inclusive com os vários professores que iam receber os alunos, e a diretoria, e o orientador educacional, para a gente ter certeza que não ia ter alguém trabalhando no boicote dessas 2 crianças que iam saltar a série. Devido ao adiantado da hora, e nós agradecemos a gentileza dele ter avançado em alguns minutos na sua conferência, mas eu acho que foi em atendimento à nossa atenção até agora. As 4 perguntas seguintes, que estão relacionadas a questões emocionais e à prática da aceleração, vão ficar para amanhã, já que ele vai voltar ao assunto das questões socioemocionais. Nós queremos agradecer muitíssimo a conferência que foi feita nessa manhã, porque, ao contrário do que muitas pessoas apregoam no Brasil, de que nós não precisamos mais discutir questões de aceleração, nós vimos, pelo texto, pela apresentação que ele trouxe, nós precisamos continuar discutindo as questões de aceleração, porque a lei permite e nós não praticamos. A lei favorece o aluno superdotado e a escola, a cultura escolar, prejudica o desenvolvimento socioemocional e o estado psíquico dessa criança. Amanhã nós voltamos, agradecemos a atenção de todos. Wing my way,